Abra sua Bíblia em Filemão capítulo 1, amém? O inútil agora é útil. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração, e eu queria poder compartilhar com você, que o Senhor possa trazer ao teu coração, da mesma maneira que Ele trouxe ao meu coração, amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O inútil agora é útil. Filemão capítulo 1. Agora eu quero ir trazendo desde o versículo 1, e a gente já vai ministrando, amém? A gente já vai, até que a gente possa chegar no cerne aí do capítulo, amém? Acho que eu vou desligar esse aqui, por enquanto, tá bom? Daqui a pouco nós ligamos, só para não voar a página, amém? Filemão capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Até aí, versículo 3. Amados, preste atenção. É uma carta que Paulo escreve, diferente das outras, que ele não se apresenta como apóstolo de Cristo. Se você vê todas as outras cartas, ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo. Dessa vez, Afonso, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo, porque Paulo estava preso numa prisão de Roma, e agora ele, na humildade dele, ele se apresenta como um prisioneiro de Cristo, e não mais como apóstolo. E ele aí agradece a Timóteo, companheiro dele, e ele fala agora a quem é endereçado. Apesar de ser uma carta pessoal a Filemão, né, que era um conservo dele, lá de Colossos, da igreja de Colossos, ele também agradece a Árpia, a sua esposa de Filemão, e ao filho Arquipo, que ele é um pastor lá da igreja de Colossos. Ele se torna um pastor da igreja de Colossos. E aí ele continua: dou graças ao meu Deus, versículo 4, lembrando sempre de você nas minhas orações. Agora ele começa a orar por Filemão, né? Porque tem ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por tantos os santos. Oro pela que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Agora Paulo, pastor, ele começa a orar por Filemão. Ele começa a fazer uma oração, lembrando da comunhão que eles tinham, lembrando do amor que Filemão tinha, não só com a igreja, porque Filemão tinha uma célula. Naquela época não tinha igreja. Naquela época os irmãos missionários se reuniam nas casas, então não eram igrejas, e a casa de Filemão servia como uma dessas igrejas da antiguidade, uma das igrejas primitivas de Cristo. E ele agora começa a lembrar Filemão que ele era um irmão amado, que ele amava o próximo, Cecília, né? Que ele tinha um amor ao próximo. Então ele faz, Edna, uma ressalva para mostrar que Filemão era de fato um servo do Senhor, um servo de Cristo, amém? Que coisa linda, né? Aí vem o versículo 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro no entanto pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Ele lembra de novo: faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente porém é útil para você e para mim. Versículo 12: eu estou mandando de volta a você ele,
quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Versículo 14: mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não mais como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Versículo 17: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará muito mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de você, eu lhe seja restituído. Amém? Glória a Deus. Amados, o inútil agora é útil. Presta atenção, que coisa maravilhosa. Onésimo, Bia, Afonso, no grego significa útil. O nome Onésimo, Edna, significa útil. Então, Onésimo era um escravo de Filemão. E numa certa altura, pastor Gustavo, Onésimo se apropriou de alguma coisa indevida desse senhor, e ele fugiu para Roma. E talvez nessa sua fuga ele foi preso, e ele parou, olha como Deus faz as coisas, justamente na cela de Paulo. E agora Paulo começou a falar de Jesus, do amor de Jesus para esse homem se converte, esse homem passa a ser restaurado por Cristo, e esse homem agora começa a ajudar Paulo na sua caminhada, mesmo Paulo preso. E agora Paulo faz um pedido a Filemão, dizendo: eu, prisioneiro de Cristo, apesar de estar preso nas prisões de Roma, eu não me considero preso, Renivaldo, porque eu estou preso por Cristo, porque quem me manteve aqui nessa prisão é Cristo, eu estou aqui por causa dele. E agora ele tem um encontro, missionário Elian, com Paulo. Onésimo tem um encontro com Paulo, e agora ele é completamente restaurado. E agora tem um papel importantíssimo nessa carta, que é um poema de perdão, de restauração, missionária Maria Cardoso. Paulo agora começa a fazer um pedido para Filemão, dizendo: olha Filemão, eu sei que você ama vidas, eu sei que a tua casa tem servido de base como uma igreja, e se você realmente é o meu filho amado, que conheceu a Jesus também através daquilo que eu preguei há pouco, eu agora quero que Onésimo volte para sua casa. Apesar de Onésimo está sendo útil para mim aqui, eu tenho certeza que muito mais útil ele será para você na sua casa. Onésimo, aí Paulo faz um trocadilho do nome dele. Onésimo, que outrora fora inútil, agora muito mais ele é útil. Só que Paulo entendia, amados, que apesar de Onésimo ter se convertido, apesar de Onésimo ter tido um encontro com Cristo, Ângela, ter sido restaurado, haviam coisas no passado que precisavam ser reparadas, né? Eu costumo dizer, não adianta, se você violentou, se você matou, se você fez algo cruel na tua vida aqui, e você se converteu a Jesus, o teu passado foi apagado, mas as consequências do teu ato terão que ser reparadas. Seja você sendo preso,
sendo você pagando aquilo que você fez para aquelas pessoas de forma de amor, de forma de serventia. E agora Paulo, numa declaração de amor, ele pede que Onésimo ele venha a ter essa reparação com o Senhor dele, porque Onésimo era seu escravo. Só que agora, preste atenção, amados, Paulo não pede mais que Onésimo vá na qualidade de escravo, rege. Ele pede que Onésimo seja recebido por Filemão, missionária Maria Cardoso, como irmão de Onésimo. Ele poderia ser escravo, mas não na mesma condição de escravidão. Ele ia obedecer o seu senhor, Filemão, mas não na condição de escravo, porque na lei, se qualquer escravo daquela época furtasse alguma coisa, ou fugisse do seu senhor, ele mereceria ser castigado, e até muitas vezes, ele deveria ser enforcado, tamanha era a pena que ele deveria pagar. Amém? E agora Paulo começa a fazer uma declaração, né? Porque ele sabe que a conduta de Onésimo mudou, e agora Paulo começa intercedendo em favor de Onésimo, e ele bate nessa tecla: olha, aquele seu escravo inútil que levou alguma coisa, agora ele é útil, Renivaldo, ele é útil para mim, e muito mais o será para o Senhor. Aleluia. Mas antes disso, Paulo trata de lembrar a comunhão que ele tinha com Filemão, e essa comunhão no grego é koinonia, que significa, missionária Maria Cardoso, muito mais do que apenas uma união. Significa dizer que nós, quando somos lavados em Cristo, eu pertenço a você e você pertence a mim. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos uma família em Cristo. Aleluia. Crentes pertencem ao outro como uma parceria. Ao perdoar, Filemão estava reconhecendo que ele pertencia a Onésimo e Onésimo pertencia a ele. Agora Paulo explica que Onésimo foi transformado, aleluia, pelo poder de Cristo. Glória a Deus. Agora ele não só teve a sua vida restaurada como nome, porque ele passou a ser chamado útil de novo, ou seja, o nome dele estava restaurado. Quando ele fugiu de Filemão, eu acho que o Filemão amaldiçoou ele, a geração dele, e talvez Onésimo fugiu para Roma para falar: ninguém vai me achar. Mas dos olhos de Deus, pastor, ninguém foge, nada fica oculto ao Senhor. E como não existe coincidências, esse homem foi parar junto com Paulo. E aí Paulo falou do amor de Deus, e agora ele está completamente restaurado. E agora cabia a Paulo encaminhar ele de volta para o seu Senhor. E cabia a Paulo convencer Filemão. Mas como Paulo sabia que Filemão era um servo amado, que amava o próximo como a si mesmo, aquilo estava já embutido já. É interessante porque se nós olharmos para a nossa vida nessa carta, que apesar de ter sido uma carta pessoal, por que essa carta foi recebida no cânon? Por que essa carta foi aceita no cânon antigo? Foi aceita para pertencer como uma carta iluminada que faz parte da Bíblia inteira. Como, pastor, uma carta endereçada a um homem fez parte do compêndio da Bíblia? E a Bíblia, nós sabemos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Sabe por quê, amados? Porque em algum momento no passado nós também éramos inúteis. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Logo depois de Atos, Romanos 3, a partir
do versículo 10. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está falando que não há um justo sequer. Se nós não tivéssemos sido justificados por Cristo, nós estaríamos nessa condição de inúteis. Inúteis para a vida, inúteis para nós mesmos, inúteis em tudo que nós fizermos. Mas quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos úteis no reino de Deus. Aleluia! Sem Cristo todos nós somos escravos do pecado, somos inúteis. Mas e aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador? Será que nós continuamos inúteis? Será que nós não fomos restaurados assim como Onésimo? O que aconteceu com aquilo que aconteceu com Onésimo, aconteceu comigo e com você também, aleluia. Aí você me responde: desculpa, pastor, mas o que eu fiz no passado não tem como apagar. Foi muita coisa errada que eu fiz no passado, e talvez não tenha perdão para mim. Então eu vou te mostrar algumas pessoas que talvez não tinha como apagar o passado, e Jesus apagou. Lembram de Pedro? O pecador profano, que depois se transformou num discípulo verdadeiro, e até onde ele passava, sua sombra curava, diz a palavra. Lembra de João, um discípulo vingativo, que passou de inútil para útil, sendo chamado discípulo do amor? Aleluia. Lembra do endemoniado de Gadareno, que tinha uma legião de demônios nele, e quando Jesus expulsou a legião de demônios, ele de um inútil passou a ser útil. Tanto é que ele quis seguir Jesus, mas Jesus falou: fique aqui. E quase toda a região de Decápolis foi convertida por causa daquele homem, do testemunho daquele homem. Aleluia. E o que falar da mulher samaritana, uma inútil e pecadora, que se transformou numa adoradora. Nós falamos aqui no louvor. O que dizer de tantos outros, que de inúteis que eram, se transformaram em úteis para Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu e você somos úteis para o Senhor. O inútil, eu e você, agora somos úteis. Aleluia, glória a Deus. Todos nós estamos perdidos em nossos pecados, estamos condenados à morte eterna. Estávamos mortos, mas recebemos vida quando aceitamos Jesus. Aleluia, glória a Deus. E você, Onésimo, como está? Você é útil para Deus? Aleluia. Você é livre, Jesus te libertou. Glória a Deus. Você nasceu de novo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, de inútil, de um pecador, de inútil, de imprestável, agora eu e você somos úteis no reino de Deus. Aleluia. E é interessante que agora nós vamos entender porque essa carta, Afonso, de um único capítulo, Cecília, ela foi reconhecida como autoridade do Espírito Santo. A história de Filemão e Onésio remete e faz uma analogia a Deus e o homem. Amém? Olha que coisa linda, amados.
Aí nós vamos entender agora, pastor Gustavo, por que essa carta fez parte do canon, por que essa carta faz parte do compêndio de livros da Bíblia. Porque Onésimo era o pecador, eu e você, que se separou de Deus, representado por Filemon. Pecou, Bia? Pecou e fugiu da presença de Deus, não foi assim? Adão e Eva, quando pecaram, missionária, fugiram da presença de Deus, se esconderam. Foi assim que Onésimo fez. Então a relação foi quebrada de Filemon e Onésimo, a relação foi quebrada de Deus e você, por causa do pecado de Adão e Eva. Mas aí veio Jesus, representado por Paulo nesse livro, que falou do seu amor, falou da comunhão e tentou reconciliar Onésimo a Filemon, como Jesus fez através do seu sangue. Veio para nos reconciliar entre nós e Deus. Aleluia! Ele religou. O homem estava aqui cheio de pecado, cheio de sujeira, não podia mais tocar em Deus, porque Deus é santo e não pode. Aí Jesus veio como homem, desceu na terra como homem, então ele era 100% homem, 100% Deus, Regi. Então ele como homem podia tocar no homem, dar as mãos para o homem, e como Deus, Cadu, ele podia tocar nas mãos de Deus. E aí, como intermediário, agora ele liga o homem a Deus, religa o homem a Deus, e a comunhão volta, e a comunhão é restabelecida, e nós, antes inúteis, agora passamos a ser úteis na casa do Deus, no reino de Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Onésimo, assim como nós, não podia pagar de volta tudo que devia a Filemon. Aleluia. Ele provavelmente, na sua fuga, não encontrou emprego em Roma, nem sei se ele procurou. Isso implica que ele passou a maior parte do tempo servindo Paulo, né? Como os discípulos serviam a Jesus. Paulo lida agora com uma questão de restituição. Era necessário restituir, pedindo a Filemon para aceitá-lo. Aleluia. A disposição de Paulo em pagar a dívida de Onésimo. Renivaldo, que coisa linda. Ele falou: olha, se ele lhe deve alguma coisa, põe na minha conta, que eu pago. Jesus fez isso, Lucas. Jesus disse: olha, vocês devem uma dívida impagável. Mas Jesus falou: Afonso, põe na minha conta, porque eu vou para aquela cruz, Bia, Cecília, vou derramar o meu sangue naquela cruz, e eu vou rasgar a dívida, a cédula que tem contra você. Aleluia, aleluia. Jesus rasgou a cédula que condenava eu e você. Jesus pagou o preço de sangue na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. E esse fato lança luz sobre a bendita verdade, que a nossa dívida impagável não foi colocada em nossa conta, mas na conta de Cristo. Aleluia. Só que, sabe, amados, o que mais me chamou a atenção nesse livro, pastor Gustavo, foi que, missionária, mesmo depois de recebermos Jesus como Senhor e Salvador, Cecília, amadas, mesmo depois, Edna, de recebermos Jesus, nós, missionária, muitas vezes nos tornamos inúteis. Sabe como, Bia? Quando deixamos de fazer a obra para o Pai, quando nós de alguma maneira nos escondemos e tentamos apagar o fogo do Espírito. Foi cantado aqui o louvor, porque tá bom assim, tá bom do jeito que eu sirvo, mas Deus derramou do seu Espírito sobre nós, Deus derramou unção sobre nós, Deus derramou algo precioso sobre nós. Aleluia. Presta atenção nessa passagem,
que eu quero ler com você. Abra lá em Marcos, Novo Testamento, antes de Lucas, capítulo 4, versículo 21. Preste atenção, é muito sério que eu quero contar para você. Marcos capítulo 4, aleluia. Marcos 4, 21, amém? Todos acharam? Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Aleluia! Olha para mim, amados. Uma pessoa salva, uma pessoa convertida, recebe o Espírito Santo de Deus, e juntamente com o Espírito Santo, missionária, vem os dons, vem a unção. E nós o que fazemos? Nós nos escondemos. Uma lamparina não pode ficar debaixo da cama, missionária. Afonso, não tem como, não vai iluminar nada. Uma lamparina tem que ser colocada num lugar alto, para que todos vejam. Assim como eu e você temos que estar no lugar de trevas, onde nós possamos dissipar as trevas e mostrar a nossa luz, que é Jesus, aleluia. A lamparina não pode. Assim como a lamparina precisa do ar, nós precisamos do Espírito Santo que sopra sobre as nossas vidas. Se não há ar, se não há o Espírito Santo, uma hora o fogo apaga. O Espírito Santo acende a nossa candeia para um fim específicos. Muitas vezes, porém, após sermos reavivados, paramos nisso e achamos que já é o suficiente. Quantos de nós, missionária? Deus já me derramou o dom da profecia. Tá bom, eu não quero mais nada. E não procura. Se não utilizarmos o dom que recebemos de Deus, somos inúteis. Somos inúteis. Esconder o Deus que recebemos de Deus faz tanto sentido quanto esconder a candeia debaixo da cama. Não mostra luz, Renivaldo. Não mostra luz. Antes de eu fazer o meu procedimento no hospital, meu procedimento que eu tive que fazer, eu fiquei uma semana de jejum, uma dieta, né? E antes dessa semana, uns 3 dias antes, pastor Gustavo, eu comecei a sentir umas dores muito fortes na lombar, muito forte, e na bexiga. Mas uma dor, Régio, acho que até comentei com o Régio, né? Uma dor, Renivaldo, insuportável, Edna. Uma dor que eu quando deitava à noite, eu não conseguia dormir, porque a dor irradiava tudo aqui. A bexiga latejava. Eu fui na internet e eu falei: infecção urinária, ou pedra no rim, não sei. O diagnóstico era o mesmo. E eu passando aqueles dias todos, não aguentando mais, lá no hospital para fazer o procedimento, eu não estava aguentando de dor. Eu não via a hora de alguém colocar aquele negócio no meu nariz, Cecília, para eu adormecer e não sentir mais aquela dor. Eu não via a hora. E acabou o procedimento, eu fiz o procedimento, tudo bem, graças a Deus. E eu continuei com a dor. E aí passou terça, quarta, quinta, eu com aquela dor. E aí eu falei: vou pegar o Lucas e nós vamos no hospital, vou lá com ele. Nós vamos no postinho, que eu não estou aguentando essa dor. E aí eu fui deitar numa tarde ali, e logo em seguida a Eliane acordou, pastor. A Eliane chegou em casa, e eu esperei só ela chegar. Eu fiz valer o dom que Deus tem dito para ela, que ela tem. Eu falei: amor, vem orar por mim, impõe as mãos em mim e vem orar. Eu não aguento mais de dor. E ela veio, o pastor Gustavo, e colocou a mão na bexiga, colocou a mão nas minhas costas, e eu fui curado, para a glória do nome do Senhor. Eu não tenho mais nada, eu não sinto mais nada. Ramachila Lamanai.
Por que que nós nos tornamos inúteis? Por que que nós não manifestamos o dom que Deus deu? Por que que nós tentamos esconder como uma lamparina? Por quê? Por quê? Porque nós não deixamos o Espírito Santo agir sobre nós, porque nós não deixamos o Espírito Santo fazer a vontade dEle. Nós não dizemos: eis-me aqui, Senhor, faz em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, eu sou teu, aleluia. Onésimo, como escravo naquela época, era um objeto. Escravo naquela época era um objeto, não era um ser humano. A qualquer momento, não tinha leis para a escravidão. A qualquer momento o seu senhor podia torturá-lo, podia fazer o que quisesse, inclusive matá-lo. Nós éramos inúteis no pecado, nós nos tornamos úteis quando conhecemos a Jesus. E agora, será que estamos permitindo nos tornar inúteis, porque não deixamos o Espírito Santo continuar a boa obra que começou? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus quer te usar, Deus quer te usar para a obra que Ele te chamou. Qual é a tua obra? Deus quer te usar, é cura através das tuas mãos, é cura através de um abraço, é dom de profecia. Qual que é o teu dom que você está escondendo? Como uma candeia debaixo da cama. Pastor Gustavo, uma candeia debaixo da cama, o que ela é? Inútil. Inútil, Afonso. O que serve uma candeia debaixo da cama? Uma lamparina, vamos falar o nosso termo, uma lamparina, Ângela, debaixo da cama. O que ela é? Inútil. Não serve para nada. O fogo, para se manter aceso, necessita de ar, Espírito Santo. Sem ar, sem oxigênio, ele logo se apaga. Cuidado, fogo que não é alimentado, apaga. Eu vou repetir, cuidado, fogo que não é alimentado, apaga. Aleluia, aleluia. A inutilidade cristã não fala de pessoas incapazes, pastor Gustavo, não, ela fala, missionária, de pessoas capazes, mas que se inibem, que se escondem e não deixam o Espírito Santo usar as suas vidas. A gente estava conversando outro dia, a missionária, olha o potencial que o Tiago tem nas mãos de Deus, né, missionária? Então ele tenta se esconder, o Senhor vai lá e pega ele. Quando ele deixar o Espírito Santo fazer o que tem que ser feito, vocês vão ver o que vai acontecer na vida do Tiago, totalmente transformado. Então, Cecília, ele tem dons, ele tem que ser usado por Deus, mas ele nesse momento ele é como uma lamparina debaixo da cama, não está servindo para nada, inútil. Eu e você não podemos ser inúteis na obra de Deus. Temos que continuar evangelizando, temos que continuar falando do amor de Deus, porque assim como o sal, se não servir para salgar, de nada serve, ele é inútil. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós não somos incapazes, nós não estamos exercendo o chamado que Deus nos confiou. O ID é coletivo e individual, iluminar o caminho no meio das trevas. Aleluia, é um chamado universal e não para alguns apenas. Mas sabe o que acontece, Bia? Não, isso aí é para a missionária, não, isso aí é para o profeta. E a gente não deixa o Espírito Santo agir em nossas vidas, porque nós queremos, Cris, ficar escondidos como a candeia debaixo da cama e não demonstrarmos a nossa luz. Aleluia. Você é livre, Deus te ama, Deus te chamou para um propósito.
Ore a Deus, pergunta qual o propósito. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na tua obra? O que o Senhor quer que eu faça? Talvez Ele vai te usar num trabalho, talvez Ele vai te usar na escola, talvez Ele vai te usar no dia a dia, andando, caminhando, na tua atividade, sei lá, mas Ele quer te usar. Senão, você continua sendo inútil aos olhos de Deus. Puxa vida, pastor, eu não tinha ideia disso. Inútil para Deus, para a obra que Ele colocou em tuas mãos. E Deus nessa noite quer te fazer, quer te tornar a ser útil nas mãos dEle. Aleluia, glória a Deus. Se coloca de pé, vamos orar. Missionário Elian, vem aqui um pouquinho. Ora machila la manai, goria manai shirelai. Abre as tuas mãos. Deus está te entregando unção. É para usar, diz o Senhor. É para usar, diz o Senhor. Eu te chamei como minha serva. Eu te chamei como minha filha. Chega de se tornar inútil. Chega de ficar debaixo da cama. Chega de ser como uma candeia debaixo da cama, diz o Senhor. Amatila Ramanai. É hora de se tornar útil, é hora de se tornar útil, é hora de impor as mãos sobre os enfermos, é hora de abraçar aqueles que estão oprimidos, tristes, é hora de se levantar no reino de Deus e se tornar útil. Ramatila Ramanai. Missionária, vem aqui um pouquinho, missionária. Arian Seremanai, Gandishteremanai. Oriamanai, Cantare Seremale, Canteremanai. Revela, missionária, aquilo que Deus colocou no teu coração para a vida da Ora Yasi. Ora Miane Canteremanai. Yanteremanai. Ora Masende. Feche teus olhos. Aleluia.